Boa graça e paz, irmãos. Nesse dia de hoje, vamos levar a palavra de Deus. Esse vídeo, o tema da mensagem, a instrução a Timóteo. 1 Timóteo 1:4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, o que alguns abandonarão a fé e seguirão espírito de demônios e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Então, no versículo 1, no versículo 2 de 1 Timóteo 4:1, fala que o Espírito de Deus fala claramente que nos últimos dias, virão o quê? Bora ler de novo. Que o Espírito de Deus diz claramente, então o Espírito de Deus não está escondendo nada, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, o que alguns abandonarão a fé. Então, vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé em Deus, com a fé que está em Cristo Jesus. Ele fala, e seguirão espíritos enganadores. Eles vão deixar de seguir a Deus, eles vão deixar de seguir a Cristo e vão seguir o que é espírito enganadores. Vão se apostatar da fé nos últimos dias. E, como fala, em versículo 2, e a doutrinas de demônios. Então eles vão seguir a doutrina de demônios. Não vão seguir mais a doutrina de Deus. Eles vão seguir a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Tais ensinamentos vêm de homens o quê? Hipócritas. Homens certo, fingidos. Vêm de homens o quê? Vêm de homens dissimulados. Vêm de homens que são atores. O texto fala, e mentiroso, que tem a sua consciência cauterizada. Que tem a sua consciência, o que? Cauterizada, que tem a sua consciência, o que? Queimada. Não tem sensibilidade, não sabe discernir o certo e o errado. Homens que distorcem a palavra de Deus. Homens que distorcem a verdade de Deus. Homens que o próprio Cristo, como falar, profetizou que eles viriam, falsos profetas, que enganariam muitos. E profeta também, do Jeremias, eles falavam que são cães gulosos que nunca se fartam. Bora aqui para Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobo velozes, sei que penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então o apóstolo Paulo está mostrando que homens vão se levantar como no meio de vós
e vão atrair conforme discípulo, porque eles vão torcer a verdade de Deus, ou eles vão torcer a verdade, eles vão falar das suas próprias doutrinas, que vieram da sua mente, de ensinamento de demônios. Homens que têm a sua consciência cauterizada, queimada. Homens que distorcem a palavra de Deus, o ensinamento que vem de homens, que vem de doutrina de demônios. Homens que se apostatarão da fé. E muitas pessoas vão se apostatar da fé. Por quê? Vão seguir a doutrina de demônios. Vão seguir o ensinamento de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens que são, como fala, são fingidos, são hipócritas. Homens mentirosos. Homens que têm a sua consciência cauterizada. Lobos cruéis que não vão poupar o rebanho, como Paulo fala. Como Paulo também se profetizou. Disse no tempo de Paulo. Tem isso hoje no nosso tempo. Que Cristo, Filho de Deus, ele profetizou. São cães gulosos, são obreiros fraudulentos, são falsos profetas, homens que distorcem a verdade de Deus, homens que seguem a sua própria consciência, a sua própria consciência cauterizada, queimada, homens que estão na TV, homens que estão na rádio, que estão nas redes sociais, que leva muita gente, leva uma multidão, mas são ensinamentos de demônios. Homem que distorce a palavra de Deus. Pedro fala, farão de vós negócios com palavras fingidas. Homem que distorce a verdade de Deus. Homens que distorcem os mandamentos de Deus. Homens que passaram a ser Senhor. Eles passaram a ser deuses na terra. Jesus falou, quem é o Senhor é Ele. Quem é o Mestre é Ele. Homens que faz pessoas seguirem a Ele, não seguirem a Cristo. Cristo falou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos que seguir a Cristo. Temos que seguir o que Cristo ensinou. Temos que seguir o que os apóstolos ensinaram. Temos que seguir o que os profetas ensinaram. Temos que seguir com os mandamentos de Deus. Jesus disse que aquele que vem antes de mim são ladrões e salteadores. Estão enganando a muitos. Muitos vão se apostatar da fé. Muitos seguirão a doutrina de demônios para dar certo ouvido a homens pecaminosos. Que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos. Meu irmão, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like, certo? Compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida.